para que sejamos adoradores. Bom é estarmos a todo momento recebendo de Ti. Bom é Te louvar. A única palavra, Senhor, os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos é que Tu és maravilhoso, ó Rei do Universo. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Maravilhoso é estar em Tua presença. maravilhoso é, Senhor. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Ele é Maravilhoso é estar em Tua presença. maravilhoso, é, Senhor. Maravilhoso é Poder Te adorar, poder Te adorar. tocar nas Suas vestes, estar contigo, Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilhoso estar na Tua presença. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado
nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso.
Que saudade a gente sente daquele ambiente gostoso, fraternal, onde o amor de Deus reina, apesar de nós, que sabemos que somos imperfeitos, mas o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Queremos nesse momento orar com cada um dos irmãos que estão conosco. Queria te pedir que você parasse tudo o que você está fazendo na sua casa. Não é pelo pedido do pastor, mas sim pela presença do nosso Senhor. É Ele quem nos convoca, é Ele quem nos chama a uma vida de adoração, a um momento de reflexão para ouvirmos a voz do Senhor através da sua santa palavra. Vamos orar juntos? Peça aos seus amigos, familiares que estão contigo nesse momento, que também parem tudo que estão fazendo. Não há nenhuma pessoa mais importante do que Jesus na nossa vida. E é por isso que a gente vai falar com Ele com toda a reverência. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos na Tua santa presença, clamando ao Senhor pela iluminação do Teu Santo Espírito. Venha falar conosco, venha abrir a nossa mente e coração, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos ensinar através da Tua Santa Escritura. Toca no coração daqueles que ainda não Te conhecem. Aumenta a fé daqueles que já se entregaram ao Senhor. Revigora as forças daqueles que se sentem cansados, desiludidos pela vida. Pedimos isso não porque merecemos, mas nos méritos daquele que se entregou por nós quando nós éramos ainda pecadores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, é o que te pedimos, em nome dele. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 12. Nós vamos ler o versículo número 1 e depois os versículos de 17 a 21. Romanos 12, versículo 1 e depois versículos de 17 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 17 em diante. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavra do Senhor para a nossa edificação, edificação da Igreja do Senhor Jesus. Nós temos enfrentado tempos difíceis e não é somente nós desta geração, mas todos nós da raça humana, desde que o pecado entrou no mundo, temos sido afetados pelo mal. Mas o Senhor Jesus, ele tem nos chamado a uma diferença no trato com o próximo. E é disso que o apóstolo Paulo vai falar. Neste momento nós estamos diante da palavra do Senhor e logo o primeiro versículo deste capítulo que nós lemos fala de um pedido que o apóstolo Paulo faz aqui aos irmãos da igreja de Roma. Mas não é um pedido comum. Paulo está rogando, Paulo está insistindo para que, pelas misericórdias de Deus, aqueles irmãos apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que isto é um culto racional ao Senhor. Neste domingo nós queremos estudar a palavra com os amados e clamar a Deus para que nos ensine a como vencer através do bem. Todos nós queremos ser vencedores na vida, mas muitas vezes nós somos surpreendidos por atitudes más, às vezes até de pessoas que nós nunca esperaríamos por isso. Mas o Senhor vem nos ensinar através da sua palavra. Nós precisamos ser despertados
para o fato de que a ética cristã, ela tem um padrão elevado que nos direciona a ter uma relação diferente com o nosso próximo, mesmo que esta pessoa não seja crente em Jesus ainda. O amor de Deus, que é revelado a nós, precisa ser revelado a toda e qualquer criatura. O Senhor não nos chama para lidarmos e tratarmos em amor somente aqueles que têm a mesma fé que nós. Não importa qual seja a religião, não importa qual tenha sido o passado ou qual é o presente da pessoa, o Senhor nos chama a amá-la incondicionalmente. Amados, nós precisamos aqui neste texto refletir juntos sobre a atitude que devemos ter, principalmente em relação aos não crentes. E clamamos a Deus que nos ensine, que nos oriente, para que nós possamos também reconhecer a importância das atitudes de cada um de nós perante estas pessoas. Porque sabemos que a atitude correta gerará a percepção correta do amor de Deus na vida daquela pessoa. Porque tudo aquilo que fazemos, não fazemos por nós, mas por intermédio do Espírito Santo que em nós habita, e seguimos adiante levando este Evangelho de Jesus para que toda criatura seja alcançada e que o Senhor assim os salve conforme a sua vontade. E precisamos que esta palavra nos leve a agir para que possamos seguir o padrão de vida exigido por Deus. Muitas vezes, quando nós falamos sobre a ética cristã, muitas pessoas pensam no legalismo, pensam no que pode ou que não pode fazer, mas eu queria te convidar a refletir sobre esse texto, não sobre o que pode e o que não pode, mas sim sobre o que devemos e o que não devemos fazer de acordo com a própria palavra de Deus. É Ele quem nos orienta e nos mostra a atitude correta a tomarmos, mesmo quando não estamos sendo bem tratados. Mesmo quando temos recebido o mal, embora estejamos dando o bem e dando o amor às pessoas à nossa volta. O apóstolo Paulo, ele intensifica aqui neste capítulo 12 de Romanos o seu esforço para ensinar aquele povo ali, aquela igreja, a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora daquele ambiente cristão. Mostrando que o Senhor nosso Deus, ele quer alcançar também os gentios. Não foi assim somente naquela época, mas ainda o é nos dias de hoje. O apóstolo Paulo, ele vivenciou isso muito bem na sua vida, e o Senhor o chamou para o apostolado e o direcionou para pregar aos gentios, aqueles que não eram do povo judeu, aqueles que não eram hebreus, aqueles que não frequentavam a sinagoga, aqueles que o povo tinha repulsa por não ser ali chamado de povo escolhido, mas Deus o levou até os gentios. Se nós, os cristãos, apresentarmos os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, esta é a porta de entrada para que possamos apresentar ao mundo um evangelho pleno, através de um testemunho nobre de cada um de nós, confiando que o Senhor completará a sua obra, tocando nestas pessoas com o Espírito Santo no tempo certo. A obra de redenção de Deus, ela inicia no coração do Pai, é executada pelo próprio Filho que se entrega na cruz do Calvário, mas é por intermédio do Espírito Santo que temos a fé para acreditar que este sacrifício é suficiente e nos salva. Podemos então, irmãos, caminhar aqui nesse texto através dos versículos que temos lido, sabendo que o nosso comportamento ele deve ser comprometido com a salvação de pecadores. Talvez neste momento você pense, olha, mas a salvação dos pecadores independe da minha ação ou do meu testemunho. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz: como crerão se não há quem pregue? E é aí que nós, Igreja do Senhor, entramos. O próprio apóstolo Paulo escreve esta frase e isto, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos mostrar que o nosso testemunho e o nosso comportamento, a nossa ética cristã, é a preparação
para que os corações possam ouvir o Evangelho e, sendo eles amolecidos pelo Espírito Santo de Deus, venham a crer no Senhor Jesus. Depende do Espírito de Deus, mas depende também de nós fazermos aquilo que o próprio Espírito nos ordena na sua palavra. Porque a mensagem do Evangelho tem que chegar àquele que ainda não conhece a Jesus. Caminhando aqui adiante, depois que nós lemos o primeiro versículo, nós temos os versículos de 17 até o versículo número 21, e nós vemos aqui algumas maneiras de como devemos reagir quando nós não somos bem tratados por qualquer outra pessoa. Primeira questão é que a gente deve pagar o mal com o bem. E está escrito aqui no versículo 17 até o versículo 21, olha, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E aqui, irmãos, nós temos o primeiro ponto em que a gente precisa dar uma freada e observar com cuidado. Será que nós temos nos esforçado, conforme a Bíblia nos orienta, para fazermos o bem perante todos os homens? Ou será que a gente tem feito da maneira mais fácil? Será que a gente tem resolvido da maneira mais rápida? Será que a gente tem ouvido muito pouco e cortado a fala das pessoas, propondo logo uma solução para que a gente se veja livre do problema ou para que a gente não se envolva tanto com o sofrimento alheio? Eu tenho certeza que tem chegado até você, nestes dias em que nós vivemos, pessoas que precisam de alimento, pessoas que precisam de um emprego, pessoas que precisam de vestimenta, mas principalmente pessoas que precisam de esperança. Dar mantimento, dar emprego, dar alimento e dar esperança é dar o bem, é fazer o bem a quem necessita. Mas muitas vezes essas pessoas que chegam até nós, elas nos fizeram mal no passado. E aí às vezes o nosso velho homem, ele tenta ressuscitar. É aquele que está morto para o pecado através do sangue de Jesus e que nós morremos com Jesus para um dia ressuscitarmos com ele. Morremos no dia em que aceitamos a Cristo, morremos no dia em que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cabe a nós agora entendermos que não podemos mais dar ouvidos àquela velha natureza humana que diz assim, olha, é momento de você se vingar. Aquela velha natureza que quer trazer a nós aquela palavra, bem feito, me fez mal, agora está sofrendo. E é de assustar que, às vezes, esse tipo de teologia invade até as músicas ditas evangélicas. Quando algumas pessoas saem cantando por aí, né, que aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, um dia vai te ver lá no palco, não é? Vai te ver sendo exaltado. Isso não condiz com a verdadeira teologia, com a verdadeira palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vem nos alertar, e na verdade é o Santo Espírito de Deus que fala através do apóstolo que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos nos esforçar para fazer o bem a todos os homens. E é claro que Deus sabe que isso é um esforço para nós, porque a nossa tendência natural é puxarmos para o quê? Para a vingança. A nossa tendência natural é tentarmos pagar na mesma moeda, é dar o troco. É isso que muitas pessoas têm aprendido a vida toda. Mas o Evangelho, ele traz uma palavra que, embora seja sabedoria de Deus, ao ouvido daqueles que ainda não reconhecem Jesus como Salvador, parece loucura. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as pessoas incapazes desse mundo, para poder surpreender a sociedade com o seu amor. O comentarista Champlin diz que abster-se do mal é um serviço de um monge, mas lutar e vencer é tarefa de um crente. Olha, se você quer ficar longe do mal, procure um monastério, construa uma cabana numa floresta ou uma casa no mais alto monte que você puder e fique ali isolado. E ali você estará ali se abstendo do mal. Mas lutar e vencer é a tarefa de todos nós, crentes no Senhor.
Deus nos chama para essa luta diária, luta contra o nosso próprio eu, através da palavra do Senhor que vai nos orientar. Embora você tenha sofrido ou esteja sofrendo, embora você se sinta machucado pela atitude de alguém, embora você sinta as consequências de um pecado que você não cometeu, mas cometeram contra ti, ainda assim, o Senhor te chama e me chama para vencermos o mal através do bem e não pagarmos na mesma moeda. Jesus Cristo mesmo, ele nos ensina isso quando ele contrariou a lei dos anciãos e ordenou que os inimigos eles fossem amados, né? E nós precisamos entender isso. Eu queria te convidar a abrir a palavra lá em Mateus 5, 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Palavra do Senhor Jesus nos mostrando que o seu padrão é um padrão de excelência. E às vezes as pessoas se preocupam e falam: olha, eu não quero ir para a igreja, não. É complicado viver uma vida santa. Eu não vou conseguir. Eu amo as coisas do mundo. Eu sinto prazer nas coisas que não agradam a Deus. Mas eu queria te dizer que você não precisa ficar preocupado em querer ou não querer ir à igreja. Mas tenha a certeza que se você é um escolhido ou uma escolhida do Senhor, o Espírito Santo ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te trazer a sua presença, independente da religião, independente da igreja, para te mostrar, assim como pode te mostrar através deste texto, que o amor de Deus supera todas as coisas. Dando sequência aqui, ainda antes de voltar em Romanos, queria convidá-los a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Para que você não pense que Jesus era um falastrão, que Jesus era alguém apenas de teoria e não de prática, para que você não pense que Jesus era apenas um bom mestre, um filósofo do amor, um pregador do bem, um disseminador da paz. Jesus era aquele que praticava tudo aquilo que ele ordenava aos seus discípulos. Tanto que na cruz do Calvário, sofrendo ali e ouvindo os impropérios, sendo crucificado ali ao lado de malfeitores, sendo humilhado, tendo ali na sua cabeça a coroa de espinhos, sendo cuspido, açoitado e em tudo zombado, o Senhor vai pedir ao Pai que perdoe aquelas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. O diácono Estevão, ele teve uma situação muito parecida quando estava acontecendo a sua morte por apedrejamento. Diz a palavra lá em Atos capítulo número 7, que Estevão ele olha para os céus e ele vê o Filho do Homem ao lado do Pai e ele faz uma oração para que não fosse imputado àquelas pessoas que o apedrejavam aquele pecado. Que atitude! Que amor é esse que faz com que as pessoas, sofrendo ao ponto de morrerem, tenham a capacidade de perdoar os seus agressores? Que amor é esse que faz com que as pessoas magoadas, machucadas, ainda assim paguem com o bem o mal que têm recebido? É disso que o apóstolo Paulo vai falar aqui na continuação do texto. Se possível for, quanto depender de vós, tendes paz uns com os outros, e não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, e esta ira aqui é a ira de Deus, tá, irmãos? Porque está escrito assim, está aqui a explicação disso, não é? A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, em vez da gente se vingar,
Em vez, da gente ir adiante e pagar o mal com o mal, diz o versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se tiver sede, dê a ele de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esta palavra do Senhor para as nossas vidas vai nos mostrar o caminho para sermos vencedores nas batalhas que enfrentamos. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de se sentir maltratado, mas o Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse também que bem-aventurados, felizes, abençoados nós seríamos quando, por amor a Ele, por causa do nome dEle, sofrêssemos injúrias e perseguições. Talvez você olhe para a sua vida e diga, olha, eu tenho honrado a Jesus, eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, eu tenho ido a todo mundo, pregado o Evangelho, eu não tenho feito acepção de pessoas, mas cada dia parece que está pior a minha vida, cada dia parece que eu sofro mais, as coisas não se encaixam, eu tenho sofrido, a minha família tem sofrido, problema em cima de problema, mas o Senhor tem dito a nós que nós somos bem-aventurados e abençoados, e cabe a nós confiarmos no Senhor e continuarmos a praticar o bem que Ele tem nos ensinado, porque quando agimos assim, é como se tivéssemos brasa colocada em cima da cabeça daquela pessoa que nos fez o mal. Eu tento imaginar como seria uma brasa acesa em cima da cabeça. Que pavor, que absurdo, que dor. É isto que o apóstolo diz, inspirado pelo Santo Espírito, que acontece com aquela pessoa que nos fez o mal. Ela vai sentir a brasa viva e, na verdade, este é o amor de Deus através da tua atitude de pregar e de fazer o bem. Seguindo adiante, irmãos, o segundo ponto é que nós precisamos buscar a paz com todos os homens. E temos aqui um pensamento de John Knox, um reformador escocês, que fala que o crente deve fazer o máximo ao seu alcance para evitar despertar o ressentimento ou a ira de quem quer que seja. Mas igualmente não deve irar-se por sua vez, mesmo quando lhe seja impossível não causar ofensa. É nossa responsabilidade. Nós temos isto em mãos e o Senhor tem nos mostrado que podemos fazê-lo. Naquilo que depender de nós, termos paz uns com os outros. Os seguidores de Jesus, eles são chamados a esta paz. Não somente para senti-la, mas para praticá-la. Não é uma questão passiva, mas é uma questão ativa. Esta paz precisa ser multiplicada ao mundo. E nós que somos sal da terra e luz do mundo, temos a paz de Cristo. Assim nós nos cumprimentamos e precisamos desejar esta paz a toda esta sociedade, a todo este mundo que jaz no maligno. A nós é dado o ministério da reconciliação, assim nos diz a palavra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Precisamos estar atentos para não deixar a oportunidade passar de nós nos reconciliarmos, inclusive com aqueles que têm nos feito mal. Dietrich Bonhoeffer, eu não sei se a pronúncia é essa, mas ele nos diz assim: os servos de Deus renunciam à violência e o tumulto. O reino de Cristo é reino de paz e a igreja de Cristo saúda com votos de paz. Os discípulos de Cristo preferem sofrer a machucar o outro, mantendo comunhão onde outros a rompem, renunciando à autoafirmação e suportando em silêncio o ódio e a injustiça. Assim vencem o mal pelo bem. A maior paz, porém, encontrarão ao enfrentar em paz todos os maldosos, dispondo-se a deles sofrer padecimentos. Olha, irmãos, quem nos fala isso foi um grande servo do Senhor, que na época da Segunda Guerra Mundial se posicionou contrário aos absurdos que estavam sendo praticados pela Alemanha e até mesmo pela própria igreja que estava suportando ali, dando suporte àquele governo que estava fazendo atrocidades. Este homem foi mandado para a cadeia, este homem sofreu,
Este homem recebeu o mal, embora estivesse dando o bem através da pregação do evangelho. Mas na cadeia ele pôde ainda ser usado por Cristo, ao escrever livros para abençoar as nossas vidas. Mas o exemplo maior é do próprio Senhor Jesus. Precisamos entender e precisamos viver esta comunhão através da paz de Cristo com todas as pessoas à nossa volta e não somente com aqueles que professam a fé em Jesus. Muitas vezes as pessoas irritadas e até mesmo as pessoas combativas, aquelas de sangue quente, são colocadas ou recebem ali uma incumbência na igreja do Senhor e não sabem dosar, não sabem como falar, não sabem como se posicionar e acabam criando contendas, causando divisão ali no corpo de Cristo. Nós, cristãos, precisamos ter a mente de Cristo e buscar nesta mente os conselhos do Senhor, da sua palavra, para mantermos a paz, para dialogarmos. Aqui no versículo número 19, fala que ao Senhor pertence a vingança. E antes, no versículo 18, fala que naquilo que depende de nós, precisamos ter paz com todos os homens, a fim de vencer o mal com o bem. Isto não significa que nós não teremos, às vezes, alguns combates, alguns desentendimentos. Isto pode acontecer e quando isto acontecer, o Espírito Santo ele vai nos orientar na tarefa da reconciliação. Porque o fruto do Espírito Santo vai nos mostrar que nós precisamos ser pessoas pacíficas para levar esta paz adiante. Muitas vezes, para obter esta paz, às vezes a gente tem que passar por um conflito, por uma discussão, até chegar na reconciliação. E isso vai mostrar que não depende só de nós, mas depende do outro também querer a paz. Mas nós não devemos desistir de procurar a pessoa que nos tem ofendido, que nos tem machucado, ou a pessoa que tem machucado um ente querido nosso ou um irmão da nossa igreja. E desta forma o Senhor há de agir conforme o seu querer. E assim a gente pode ter a consciência tranquila de que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos orienta na sua santa palavra. Terceiro e último ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos aqui nesta breve meditação é que nós não devemos buscar a vingança conforme nós vemos aqui. Mahatma Gandhi disse que olho por olho e o mundo todo vai terminar cego. Este tipo de atitude, ela não encontra mais guarida, não encontra mais referência, não encontra mais base bíblica, desde que o Senhor veio até nós, o Senhor Jesus, e nos ensinou que o nosso amor ao próximo deve ser como a nós mesmos. Se nós não gostamos de sofrer, nós não devemos fazer a mesma coisa ao próximo, muito menos fazer pior, o que às vezes é a vontade que nos vem quando nós sofremos ou quando percebemos que estão fazendo maldade a nós ou a algum dos nossos. É muito difícil tratar esse tema, porque envolve sentimentos, às vezes envolve o passado, às vezes envolve questões que não foram resolvidas, até mesmo em família. Mas eu queria te dizer que é a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor Flávio. A palavra do Senhor nos indica que não devemos nos vingar, mas devemos confiar no Senhor, porque este sim executará a sua justiça no devido tempo. O orgulho e o egoísmo às vezes tentam nos empurrar para a vingança contra quem nos causa o mal. Faz parte da nossa natureza retribuir desta forma. Mas a lei de Cristo, ela nos adverte, contra a vingança e nos mostra que o Senhor está no controle, porque a justiça do amor, através de Cristo, ela está sendo executada sobre este mundo. A palavra de Deus nos mostra também que nós devemos confiar e descansar no Senhor, porque é este Deus que vai fazer com que nós sejamos vingados, se for assim da sua vontade, pelos males que temos sofrido. A palavra de Deus, então, nos orienta, e aqui o apóstolo Paulo nos orienta a substituir a vingança pelo descanso em Deus, porque é Deus quem retribui às pessoas os males que elas praticam.
Salmo 37, de 1 a 11, fala sobre isso, e Romanos capítulo 12, aqui no que nós estamos estudando, também deixa isto muito claro. A vingança pertence ao Senhor e não a nós. A orientação de todo este parágrafo aqui é dada não para que nós fiquemos desejando a execução da vingança de Deus sobre todas as pessoas que nos fazem mal, mas para que o amor de Cristo nos alcance de tal forma que a gente possa amar até mesmo os nossos inimigos, pois o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê, nos ensina a palavra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 13. Ao concluir esta palavra aqui, esta mensagem, neste domingo, nós pedimos ao Senhor que, pela sua misericórdia, assim como foi Paulo rogando, aos romanos, pelas misericórdias de Deus, nós também agora pedimos ao Senhor que, pelas misericórdias dele, os nossos corpos sejam sim ofertados como sacrifício vivo. Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso ser por completo, porque Cristo, quando se entregou por nós, ele não se entregou somente pela nossa alma ou somente pelo nosso corpo, mas pela integridade do nosso ser. O nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, a nossa ética cristã deve corroborar para a propagação do evangelho aqui nesse mundo. Estes versículos mostram o alto padrão de vida que o Senhor Jesus exige de nós, que somos filhos de Deus, mas também nós podemos ter a certeza que ele nos ajuda. Precisamos notar que não há nenhuma ordem aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo não tenha cumprido. E oferecer então o corpo como sacrifício santo e agradável a Deus é uma experiência maravilhosa e plena, com a ajuda do Espírito Santo, que nos dá a condição de colocarmos em prática aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, em todo este capítulo número 12. Só quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e que está dependente do seu Santo Espírito é que pode sim pagar o mal com o bem. E desta forma, olhando para os propósitos de Deus para a nossa vida, é que nós somos capazes de oferecer a nós mesmos como sacrifício no altar de Deus para que o Evangelho siga adiante. Esse sacrifício não é para a salvação, o sacrifício para a salvação foi feito por Jesus. Este sacrifício é para o nosso testemunho de que somos de Jesus, para a pregação e para a propagação do Evangelho. É um grande desafio para nós e a nós nos cabe aceitar. Muitas vezes as pessoas se dizem filhos e filhas do Senhor e recebem bênçãos e nós temos provado isso. E às vezes a gente se alegra em poder dizer, sou de Jesus e o Senhor tem me abençoado e tem me guardado. Mas quando a gente chega diante de um texto como este, a gente pensa, não, isso não, aí já é demais. Aí para mim é complicado, Jesus me entende, ele sabe como é difícil, é complicado, eu sou humano, eu sou carne, eu sou fraco. É nosso dever cumprir os mandamentos do Senhor, para assim honrarmos a Ele com todo o nosso ser e valorizarmos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por ti. Queria te convidar a um momento de reflexão e oração sobre isso. Eu sei que é um assunto, por vezes, muito penoso, muito difícil de tratar. Talvez você não tenha até hoje perdoado a pessoa que te fez um grande mal no passado. E humanamente falando, dependendo da situação, nós entendemos isso claramente. Mas eu queria te dizer que o Senhor nos mostra que nós precisamos aprender a perdoar. Jesus Cristo, quando nos ensina a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso, ele diz lá no meio desta oração, perdoa as nossas dívidas, ou em outras traduções, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, aqueles que são nossos devedores. A gente está dizendo para Deus, perdoa-me, Senhor, da maneira como eu perdoo aquele que me fez mal. Se a gente não está perdoando quem nos faz mal, estamos dizendo, Senhor, não precisa me perdoar. Eu preciso do perdão de Deus. Eu sei que você também precisa. É o momento da gente clamar a Deus que nos fortaleça, que nos oriente,
que nos direcione, que faça com que a nossa vida cristã não seja só da boca para fora, mas seja uma prática real. E exercer o perdão é exercer o amor de Deus pela vida do próximo e para que este também seja salvo, para que haja comunhão no corpo de Cristo, para que haja ali o ajuntamento dos santos e eleitos de Deus quando Jesus vier buscar a sua igreja. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela expressa a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não a entendemos. Obrigado porque o Senhor é poderoso para fazer com que nós sejamos transformados e tenhamos a coragem e a ousadia de levar o bem àquele que nos tem feito mal. Obrigado, ó Senhor, porque o Teu Santo Espírito que habita em nós tem, ó Pai, nos direcionado para exercermos o perdão, mesmo que a outra pessoa não tenha pedido perdão, mesmo que a outra pessoa, aos nossos olhos, não mereça o perdão e só mereça o castigo ou a nossa vingança. Ó Deus, pedimos que o Senhor transforme primeiramente a nós. Pedimos que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu coração. Pedimos que o Senhor faça com que nós olhemos para o próximo com a compaixão que o Teu Filho Jesus olhou para nós. E assim nos salvou, e assim nos perdoou, e assim nos redimiu. Queremos, ó Deus, Te agradar integralmente com a nossa vida. Não queremos deixar de fora da nossa prática cristã nenhum dos Teus mandamentos. Por isso pedimos a Tua ajuda e confiamos que assim será feito, pois é para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Que a maravilhosa graça de Jesus, o nosso Senhor, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que está conosco neste culto. Repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre os desanimados, trazendo a alegria da salvação. Repousem ainda sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos. E sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, para que cada luta seja para a glória de Deus, que Ele te fortaleça nas batalhas. Se você ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreva, divulgue esta mensagem, para que outras pessoas possam conhecer o amor de Deus e a vontade de Deus. Nos procure também na página do Facebook, para que possamos compartilhar ali e estudar mais da palavra juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou